O fim de tarde caía lento sobre o quintal de Lara, esticando sombras compridas entre a horta recém-regada e o gramado que ainda guardava marcas dos passos do jardineiro. O bairro era silencioso naquele horário em que os cachorros se acomodam e as crianças se recolhem, deixando no ar apenas o farfalhar das folhas e um cheiro úmido de terra lavada. Lara havia se mudado há poucos meses, depois de uma sequência cansativa de jornadas duplas e noites em claro. A casa nova, com seus cômodos simples e uma varanda estreita, parecia prometer um tipo de sossego que ela não lembrava mais como se alcançava. Aos 36, carregava no corpo a energia de quem aprendeu a se virar sozinha, e nos olhos uma delicadeza que esquecia de ter pressa. Foi ali, entre a rede da varanda e a cerca de madeira que delimitava o terreno, que ela conheceu Otávio, o vizinho do lote ao lado. 70-3, como ele dizia com um humor brando, mãos grandes marcadas por cicatrizes de madeira, olhos escuros que aparentavam um descanso antigo, desses que a gente encontra em foto em preto e branco. Ele era de conversas curtas e gestos práticos. Sabia consertar tudo o que tinha motor, parafuso e ferrugem. Lara percebia nele uma calma que não nascia da ausência de problemas, mas do convívio paciente com as inevitáveis imperfeições das coisas. Antes de qualquer acontecimento, havia entre os dois uma convivência moderada. Bom dia pela manhã. Precisa de ajuda? De vez em quando, o empréstimo de uma escada, um filtro de torneira, um rolo de fita. Nada que fugisse ao roteiro doméstico das casas vizinhas. E, no entanto, na pele de Lara, cada encontro deixava um eco discreto, como o rastro de um dedo sobre a superfície embaçada de um espelho. Naquele sábado, o vento mudou de humor sem aviso. Nuvens densas se juntaram sobre os telhados, e um chuvisco antigo resolveu virar chuva de verdade, fazendo a madeira da cerca soltar um perfume de lembrança. Lara recolhia almofadas da varanda quando escutou o estalo. A porta do galpão de ferramentas, ao fundo do quintal, tinha batido com o vento e ficado entreaberta, presa num ângulo incômodo. O galpão, herdado do antigo morador, guardava caixas de parafusos, latas de tinta pela metade, o velho cortador de grama que teimava em não funcionar. Era um canto que Lara visitava pouco. Respeitava nos objetos uma certa saudade que não era sua. A chuva engrossou. Ela puxou um casaco leve, calçou um par de galochas e desceu os degraus, sentindo o ar fresco encharcar os cabelos soltos. No caminho, ouviu-se outra voz, baixa como quem conversa com a própria chuva. Deixa que eu seguro por fora. Era Otávio, já do outro lado da cerca, a camisa de manga arregaçada colando nos braços, o boné escuro e empapado, um sorriso que misturava cuidado e pressa. Antes que Lara dissesse qualquer coisa, ele atravessou o portão lateral. Os vizinhos compartilhavam a desculpa de uma dobradiça frouxa. E veio caminhando com passos medidos, como quem não quer assustar um pássaro. Ao chegar, segurou a folha da porta com uma das mãos e com a outra mostrou a trava enferrujada. Se a gente puxar devagar, ela assenta. Lara assentiu, e o agente encontrou nela um lugar inesperadamente confortável. Entraram. O galpão respirava aquele ar de madeira antiga, uma mistura de óleo, terra e o perfume doce de algo que já viveu muito tempo ao sol. A luz vinha de uma janelinha alta e a chuva compunha, lá fora, um papel de parede de fios de prata. Otávio encostou a porta por dentro. Ela arfava com o vento e o som lembrava uma respiração inquieta. Lara percebeu no rosto dele uma concentração serena, a mesma com que ajustara, no mês anterior, o regador quebrado da sua horta. Me mostra o que mais não fecha, ele disse, e havia naquela frase um respeito que ia além da madeira. Era um me mostra que pedia permissão.
Lara apontou a prateleira torta, o cadeado que agarrava, as caixas que insistiam em escorregar. Enquanto falava, ela foi sentindo que os próprios ombros desarmavam, como se, por alguns minutos, pudesse mesmo deixar que alguém desse conta de uma parte mínima, mas nem por isso irrelevante, do mundo. Otávio tirou do bolso um canivete com a lâmina curta e limpa. Quando abriu, o metal fez um som de vírgula. Ele se inclinou sobre a prateleira e, ao empurrá-la, o corpo de Lara, por reflexo, também se inclinou. Foi um gesto pequeno, tão natural quanto respirar. Ombro com ombro, quase, à distância de 2 dedos e meio. A proximidade de seus perfis desenhou no ar uma linha invisível, e Lara sentiu na pele do braço um calor que não vinha do casaco. Vinha do lado de um sol que o galpão certamente não tinha. "Segura aqui para mim", ele pediu sem olhar, como se olhar fosse acender uma luz forte demais. Lara segurou o canto da prateleira, o metal frio vibrando um pouco. Quando ele empurrou o suporte, os dedos dela escorregaram de leve e roçaram os nós das mãos dele. Foi um toque breve, involuntário, de uma inocência completa. E, no entanto, o corpo não tem inocência. Respondeu com uma corrente sutil, uma faísca que começou na palma, subiu pelo antebraço e desenhou um arrepio manso na nuca. O ar no galpão pareceu aumentar de densidade. Otávio parou por um instante, como quem escuta um barulho indecifrável. Depois continuou o movimento, medindo forças com o metal. Lara percebeu que sua própria respiração tinha mudado de tamanho, e agora entrava e saía como se passasse por uma janela menor. A prateleira assentou, obediente. "Melhor", ele disse, encostando o canivete aberto no tampo, o cuidado de sempre de não deixá-lo cair. Lara sorriu um "obrigada", que pareceu maior que a palavra. Queria dizer mais alguma coisa, sobre como a chuva, de dentro, ganhava um som de casa, sobre como certas presenças acalmam a madeira que range, mas a voz decidiu que silêncio era a melhor forma de continuar. Otávio abriu uma caixa de parafusos. O tilintar das peças soou como um punhado de pequenas moedas de algum país distante. "Essa porta está pedindo um ajuste", observou, tocando de leve a ferragem com a ponta do dedo. "Se travar por dentro, o vento não arranca." Ele aproximou-se da saída, e Lara, instintiva, foi atrás. A chuva, lá fora, batia com uma vontade que nenhum telhado detinha. Ao examinar a dobradiça, Otávio precisou erguer o braço. A barra de sua camisa subiu um pouco, e no pulso, o relógio antigo com a pulseira de couro mostrava um risco claro de pele, uma espécie de claridade íntima. Lara notou esse detalhe e sentiu um pensamento sem palavra interromper o caminho até a razão. Era um pequeno vício novo de olhar, um hábito recém-nascido de reparar nas frestas serenas de um corpo que sempre chegou como ferramenta para resolver problemas. Um reflexo a surpreendeu. Vontade de tocar aquele pulso como quem testa a temperatura da água. Não tocou, mas a vontade teve a nitidez de um gesto. O vento empurrou a porta com uma força súbita e o golpe fez as 2 tábuas baterem contra a parede. Lara deu um passo curto para trás e encontrou com as costas o peito dele. Não um choque, mas um encontro gentil, amortecido por camadas de roupa, como se a chuva tivesse ensinado os corpos a não se machucarem. O contato durou menos que um pensamento, mas o suficiente para que a pele de Lara aprendesse a lição de que o calor pode atravessar tecido. Ela endireitou-se, um pedido de desculpas no canto da boca. Otávio ergueu a mão no ar, um gesto calmo, como quem diz, "Tá tudo bem." E estava, embora bem tivesse, a partir dali, um significado menos previsível. "Tem uma chave de boca pequena naquela caixa azul?" ele perguntou, voltando ao mapa possível das tarefas. Lara abriu a caixa e o cheiro de metal úmido, misturado ao de verniz antigo,
deu ao espaço um tempero de oficina. Os dedos dela vasculharam entre ferramentas, e o toque nas peças frias fez a ponta dos dedos esquentar. Ao encontrar a chave, ela estendeu sem pensar, e as mãos, mais uma vez, se encostaram. O metal conduziu o frio, a pele, por contrapeso, conduziu o quente. Otávio segurou o objeto com firmeza silenciosa e seus olhos, que quase sempre descansavam em algum ponto neutro, vieram encontrar os dela com uma pausa de 2 segundos longos. 2 segundos que cabem numa vida inteira, se a gente for sincero. Ele abaixou-se para ajustar a dobradiça. Lara ajoelhou ao lado, apoiando a mão no chão de cimento. A posição os deixou no mesmo nível. A voz, ali, tinha que sair mais baixa para não espantar a chuva. Você sempre morou por aqui? Perguntou Lara, trocando de assunto e de coragem. Otávio sorriu de canto. Sempre dei voltas por aqui. E o aqui pareceu apontar menos para o bairro e mais para um círculo íntimo ao redor dos dois. Ele falou de antigas árvores, de um canteiro de ervas que teimam em nascer no mesmo lugar, de uma vida que já coube em carros diferentes. Lara contou de sua mudança recente, do trabalho que às vezes a esgota, da sensação de que a casa nova pede que ela reaprenda gestos. A conversa, sem pretensão, encheu o galpão de uma meia-luz que não vinha da janela. Chuva afrouxada, ferragem ajustada, a porta, enfim, parou de reclamar. O silêncio que se instalou não era vazio, era um repouso de coisa bem feita. Otávio fechou o canivete com o mesmo cuidado de antes, como quem fecha um livro que não terminou. Vai segurar, garantiu. Lara assentiu, mas não abriu a porta. Ficou parada, as mãos ainda úmidas, os cabelos colados às têmporas, aquela paz inquieta passeando por dentro dela como um gato doméstico. E então veio o som, não da rua, não do vento, do coração, batendo um compasso meio torto, meio novo. Obrigada por vir no meio da chuva, ela disse enfim, e a frase saiu com um peso diferente, como se agradecesse por mais do que parafusos e dobradiças. Otávio encostou a mão na madeira, perto do trinco, os dedos longos desenhando um gesto sem finalidade. A chuva sempre me chama para os lugares onde as coisas rangem. O modo como ele falou, simples e sério, fez Lara sorrir por dentro. Não era só o galpão, ela também rangia, e era difícil admitir isso até para si. Foi quando um relâmpago piscou ao longe, e a luz da janelinha, por um instante, pareceu brilhar mais. Lara não soube se foi a claridade de fora ou a que veio de uma ideia súbita, mas por um segundo inteiro imaginou o que seria erguer a mão e ajeitar, com a ponta dos dedos, o colarinho da camisa de Otávio. Um gesto absolutamente cotidiano que ali parecia guardar um segredo. O pensamento acendeu nela um fio de calor que escorreu pelo peito, sossegando na curva da respiração. Ela não se moveu, apenas respirou fundo, e o ar entrou como quem aprende uma nova porta. Otávio percebeu a mudança de temperatura no ambiente do mesmo modo que percebe a hora de virar uma tábua no sol. Sem pressa, tirou do bolso um pano de algodão e estendeu a Lara, para a água nos cabelos. A cortesia, quase antiga, tocou nela um lugar que ficara esquecido. Ao aceitar o pano, as mãos roçaram de novo, desta vez um pouco mais demoradas, como se a casa inteira tivesse inclinado levemente o chão na direção daquele encontro. Um arrepio tomou os braços de Lara. A pele se eriçou como folha sob brisa. Ela sentiu uma pequena vertigem, não de medo, mas de reconhecimento. O corpo antes não parecia dela. Agora lembrava que era. Eu vou preparar um café lá em casa. Trago um para você? Ele perguntou, fazendo do cotidiano uma ponte. Lara demorou meio segundo para responder, como quem regula o fogo antes de pôr a chaleira. Traga, mas fica. Tomamos aqui, ouvindo a chuva. O convite saiu natural,
e ao mesmo tempo audacioso. Ele pousou entre os dois com a leveza de uma folha e a densidade de uma decisão. Otávio mediu o ar, apoiou a mão na maçaneta como quem marca uma promessa. Então eu volto já. Quando ele saiu, a chuva parecia outra. Lara ficou no centro do galpão, pano nas mãos, o coração cheio daquele já, que na boca de alguns prolonga o tempo. Passou o tecido nos cabelos, sentindo o algodão beber a água e devolver um carinho simples. Olhou ao redor e percebeu que o lugar havia mudado, ou talvez ela. As caixas pareciam mais alinhadas, o cortador de grama menos teimoso, o cheiro de óleo mais doce. E no corpo, algo se movimentava devagar, com o respeito de quem pisa num assoalho antigo, uma expectativa limpa, sem pressa, feita de respirações que começam devagar e vão aos poucos afinando o ritmo uma da outra. Otávio voltou alguns minutos depois, a chaleira num suporte, 2 copos térmicos nas mãos, o vapor escapando como um segredo que já não precisa se esconder. Ele entrou, fechou a porta com cuidado e o galpão, cúmplice, acolheu o novo cenário. Sentaram no banco estreito encostado à parede. As pernas quase se tocaram. Os braços, de vez em quando, esbarravam como quem aprende uma coreografia quieta. O primeiro gole de café trouxe calor para dentro e ampliou a consciência dos contornos, da boca que encosta no copo, do ar que entra pelo nariz, do peito que responde. Conversaram baixinho, palavras de madeira boa que aguentam a mão. Ele contou de um banco que restaurou, do prazer em devolver aos objetos a dignidade do uso. Ela falou de um cansaço que não é físico, de um vazio que às vezes é barulhento. As frases iam e vinham, sem pressa, e entre as frases, o silêncio macio onde nascem as músicas. Quando um trovão distante trouxe um tremor pequeno ao galpão, Lara sentiu o impulso de encostar o joelho no dele, só o suficiente para avisar. Eu ouvi também. Fez. O contato foi mínimo, mas muitos inícios são. Otávio retribuiu com um quase nada. Inclinou-se ligeiramente, a ponto de o ombro deles dividirem o mesmo pedaço de ar quente. O corpo de Lara, por dentro, acendeu uma lâmpada amarela, cálida. O tempo ali não passava, se juntava, e junto com ele juntavam-se 2 solidões educadas, que até então se cumprimentavam pela manhã e se esqueciam à tarde. No copo de Lara, o café descia em goles curtos. No peito, a respiração subia como maré obediente. Otávio, atento a coisas que não fazem barulho, percebeu quando os olhos dela pousaram na sua mão. Ele girou o copo lentamente, o vapor desenhando arabescos, e no giro, seus dedos quase encostaram nos dela. O quase dessa vez era uma promessa. A chuva, enfim, começou a desistir. As pingueiras suavizaram. O telhado parou de contar histórias de guerra. Lá fora, a luz retomou sua claridade mansa. Aqui dentro, outra luz nascia, e não pedia nome. Quando levantaram, o corpo de um se moveu pelo contorno do corpo do outro, como se 2 mapas decidissem, por um instante raro, dividir fronteiras. Na porta, Otávio segurou a madeira para que Lara passasse. Ela avançou devagar e, ao passar, a manga do casaco roçou o dorso da mão dele. O toque leve acendeu no ar uma centelha que ficou pairando entre a chave e o trinco, e foi como se o galpão, testemunha discreta, tivesse prendido a respiração. Obrigada pelo café, pela dobradiça e pelo silêncio. Ela disse, já na soleira. Ele sorriu, e o sorriso tinha a gravidade das coisas simples. Silêncio bom é o que deixa a gente escutar o que quer nascer. Os olhos de Lara se demoraram 1 segundo a mais nos dele. O mundo por fora seguia. Por dentro, algo tinha mudado de lugar, e por mudar, cabia melhor. Ela caminhou até a varanda, sentiu o cheiro da terra que agora respirava devagar
e soube que voltaria ao galpão por outras razões além de procurar uma chave de boca. Soube também que aquela tarde tinha instalado no corpo uma espera nova, não uma espera de calendário, mas de pele, o tipo de espera que reconhece, ao longe, o som do passo certo. Otávio permaneceu alguns instantes na porta, como quem garante que tudo ficou no prumo. Antes de ir, bateu de leve na madeira, num gesto de acordo tácito entre homem e casa. Qualquer coisa, me chama, disse sem exagero. Lara assentiu, e o assentir veio com uma batida a mais no coração, daquelas que a gente sente no pescoço. O sol, tímido, já ensaiava um retorno sobre as telhas, e no intervalo exato entre a chuva que acaba e a luz que volta, ela percebeu que um primeiro movimento havia acontecido. Pequeno, discreto, inteiro, a dobra de uma borda, a primeira nota de uma música longa. Quando a porta do galpão se fechou, a casa de Lara guardou, no silêncio, o registro do dia, o ruído fino do canivete abrindo, o roçar breve de mãos, o café que aquecia por dentro, a frase sobre o que quer nascer. E entre todos esses sons, o mais nítido era o que não se ouvia, o rumor tranquilo de um desejo que, enfim, descobriu seu lugar para crescer. Aquela noite parecia ter ficado guardada na pele de Lara como uma marca invisível. Depois de tantos encontros sutis, de olhares que se prolongavam mais do que o necessário e toques que carregavam uma centelha escondida, ela já não podia fingir que nada havia mudado. O galpão de ferramentas, antes apenas um depósito de ferrugens e memórias de antigos moradores, agora guardava uma nova história. Uma que não se escreveria em papel, mas no ritmo dos corpos que se aproximavam devagar, como se cada gesto fosse um convite para atravessar uma fronteira. Na manhã seguinte, o sol amanheceu limpo, derramando luz sobre a grama ainda úmida da chuva. Lara descia para regar a horta quando viu Otávio encostado na cerca, ajeitando uma pequena caixa de madeira. Ele levantou os olhos e, em vez do aceno habitual, sustentou o olhar por tempo suficiente para que o coração dela alterasse o compasso. Não havia palavras, apenas um silêncio denso, cheio de promessas. Quando ele ofereceu a caixa, explicando o que tinha feito para guardar ferramentas pequenas, os dedos dela encostaram de novo nos dele, e naquele instante não era mais possível se esconder atrás da cortesia. O calor subiu como labareda mansa, incendiando os cantos da pele e deixando claro que ambos reconheciam o mesmo desejo. Mais tarde, voltaram juntos ao galpão. O espaço estava impregnado pelo cheiro doce da madeira molhada, como se o ambiente inteiro tivesse esperado por eles. Lara deixou a porta entreaberta, e o vento soprou como cúmplice, mexendo as cortinas de lona e acendendo pequenos brilhos de luz nas prateleiras. Ficaram frente a frente, próximos o bastante para sentir a respiração um do outro, mas ainda presos a um último instante de hesitação. Otávio ergueu a mão, quase em câmera lenta, e ajeitou uma mecha úmida do cabelo de Lara atrás da orelha. O toque foi delicado, mas atravessou como uma descarga elétrica, fazendo com que ela fechasse os olhos por um segundo inteiro, saboreando a sensação. Quando abriu os olhos, encontrou o rosto dele a centímetros do seu, e nesse encontro não havia mais dúvida, nem desculpa, nem adiamento possível. Lara avançou o suficiente para que seus lábios se encontrassem, primeiro com timidez, depois com a fome contida de quem guardou muito tempo uma sede profunda. O beijo se prolongou, misturando respirações, acelerando corações, trazendo à tona todo o desejo que antes se escondia nos pequenos gestos. Foi um momento irreversível. Dali em diante, já não podiam voltar ao ponto de antes. O galpão inteiro pareceu estremecer com aquela entrega. As ferramentas, as caixas, o cheiro de óleo e terra,
Tudo se tornou testemunha muda de uma paixão que nascera entre silêncios e agora ardia em chamas contidas. Os corpos se aproximaram mais, e cada toque trazia um arrepio, cada roçar de pele espalhava calor pelo corpo inteiro. Lara sentiu o peito vibrar como se fosse um tambor, e nos olhos de Otávio havia uma mistura de cuidado e desejo, ternura e intensidade, que a deixava sem ar. Quando o beijo se desfez, ficaram ainda muito próximos, como se a distância de um fio de cabelo fosse demasiado para suportar. Lara encostou a testa no ombro dele e ambos permaneceram assim, respirando juntos, como se aquele fosse o novo compasso de suas vidas. Não houve promessa dita, não houve discurso, apenas a certeza silenciosa de que algo profundo havia começado e não poderia mais ser negado. Ao deixarem o galpão de mãos quase entrelaçadas, o sol já havia secado o gramado e o mundo parecia diferente, mais amplo, mais vivo. Lara olhou para Otávio e sorriu com uma serenidade que há muito não conhecia. Ele retribuiu com um olhar firme, desses que não precisam de palavras, e, entre o vento leve e o cheiro da terra, ambos souberam que carregariam para sempre a lembrança daquele instante em que cruzaram a linha invisível que os separava. Um instante que transformou o silêncio em música e a espera em encontro. Um instante que, para eles, seria eternidade.